Pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui, né, para dar início à nossa aula de hoje, né? Aula na nossa apostila, no capítulo 32, onde abordaremos alguns assuntos, como hora extra, né? A contribuição sindical, tá bom? Então, reforço, né, que a aula ela vai estar iniciando. E para que haja contagem da presença, a efetiva presença, é necessário que seja respondida a atividade, que será enviada logo após, né? E para que seja contabilizado, tá bom? Então, não esqueçam de responder a nossa atividade ao fim dessa aula, beleza? Então, hoje a gente vai abordar aí, né? A aula 32, né, da nossa apostila. E o assunto inicial aí vai ser a questão da hora extra, né? O que será, o que a gente entende por hora extra, quando ouve falar hora extra? Fernanda, o que você entende aí por hora extra? É a hora que a gente trabalha além do que foi combinado, acertado. Isso, aquela hora né, que a gente justamente costuma trabalhar além daquilo que a gente tem contratualmente firmado, né? Por natureza, né, geralmente a jornada do trabalhador ela é de 8 horas diárias, né? Então, ali de segunda a sexta e para alguns casos nós temos ali a questão do sábado, né, onde trabalhamos aí 4 horas, né, fazendo as 44 horas semanais. Logicamente, o que ultrapassar dessa jornada, né, das 44 horas semanais, ela deverá ser remunerada ao trabalhador como hora extraordinária, tá? Então, o que é a hora extra, né? Então, a hora extra, ela é um direito do trabalho. Em direito do trabalho, é o tempo trabalhado além da jornada diária estabelecida pela legislação ou pelo contrato de trabalho. O direito a extra adicional está previsto no Brasil no artigo 7º da Constituição Federal de 1988 e no artigo 59 da CLT, né? Então, quanto à duração, né? O que a gente entende aí por duração, né? A prestação de trabalho extraordinário, ela tem um limite máximo de 2 horas ao dia, né? Então, assim, pela legislação, além da nossa jornada normal acordada, né? Pelo que rege a legislação, são ali de 8 horas, ela nos permite trabalhar extraordinariamente 2 horas extras, né? Então, o que é que diz o artigo 59 ali da CLT? A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em números não excedentes a 2 horas, né? Mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante contrato coletivo de trabalho, tá? Então, determina que a prorrogação de jornada de trabalho não pode ser superior a 2 horas ao dia, né? Então, cumpriu-se ali a jornada normal do dia, né? Se for haver hora extra, né? Trabalho extraordinário, ela não pode ser superior a 2 horas. Então, o limite que a legislação permite aí são de 2 horas extras diárias, tá? O limite de 2 horas diárias de prorrogação pode ser superior quando o empregador estiver mediante situação de força maior, né? Serviço inadiável ou prejuízos iminentes. Esta exceção não é exposta de forma clara na lei, né? Lá no artigo 61 da CLT. Por isso, deve ser utilizada com cautela e o fato que lhe causar deve ser mantido em registro, a fim de evitar eventual multa por parte da fiscalização, né? Então, assim, apesar da legislação ela permitir aí que seja extrapolado 2 horas, né, por dia ou 2 horas extraordinárias, ela também prevê uma situação ainda meio que clara, né, que havendo aquelas atividades, né, que possam aí uma situação de força maior, que seja um serviço inadiável ou que há risco de prejuízos iminentes, né, ela poderá sim ser estendida.
Mas essa extensão ela tem que ser registrada, né? Tem que haver um histórico, um registro, para que, no caso de uma fiscalização, seja comprovado de que realmente essa extensão, esse elastecimento da jornada no dia, além das 2 horas extras já permitidas, não seja por motivo que não se enquadre, né? Nesse conceito aí de força maior, prejuízo iminente ou serviço inadiável. A gente tem um exemplo bem claro, geralmente obra de construção civil, né, grandes obras de construção civil, é comum esse elastecimento ocorrer além das 2 horas. Né? Por qual motivo? Construção civil, em se tratando de grandes obras, um exemplo que eu posso dar até por experiência própria, é que há um grande volume assim durante ali os trabalhos, principalmente quando se trata ali de serviços de concretagem, né, movimentação de concreto. A gente sabe que ao fim do dia há grandes volumes de concreto que precisam ser utilizados. E às vezes acontece dessas 2 horas extras não serem capazes, né, de atender à execução dessa atividade. E aí, felizmente ou infelizmente, é preciso se extrapolar essas horas. Mas tudo isso existe um boletim de registro na empresa, né, devidamente registrado, fotografado, assinado ali por testemunhos, os próprios empregados que estiveram presentes, para que a empresa se resguarde numa situação de fiscalização, tá? Para que isso não venha a ser caracterizado como um trabalho análogo ao escravo, vamos dizer assim. Né? Beleza? Valor do adicional. Todo empregado que trabalhar em jornada extra terá direito a receber um adicional, né, de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal. Caso o trabalho seja efetuado em dias da semana, né, na verdade, 50% se esses dias ocorrerem ali entre segunda a sábado. E adicional de 100% se esse dia de trabalho ocorrer em domingos e feriados. Né? Esses percentuais eles podem ser aumentados por vontade do empregador, acordo entre as partes ou instrumentos normativos. É importante apontar que as horas extras devem ser praticadas dentro do limite permitido. Ocorrendo a extrapolação do limite, o empregado não se beneficia, além do recebimento das horas extras, mas a empresa fica exposta numa fiscalização, que poderá resultar em uma multa administrativa. Então, assim, pessoal, a gente sabe que normalmente as horas extras são feitas durante a semana, ali de segunda a sábado, ela vai ter um adicional de 50% sobre o valor da hora normal, não é isso? E também, caso essa hora ela seja feita ali entre domingo ou feriado, que são, na verdade, dias destinados ao descanso do trabalhador, esse adicional ele será de 100% no mínimo. Cabe ressaltar aqui, né, se alguém pergunta assim, mas essas horas elas podem ter percentual superior, né, a 50% ou a 100%? Gente, pode. Né? De que forma? Que pode ser pela liberalidade do empregador. Né? O empregador lá pode chegar e dizer, a partir de hoje eu vou pagar, não vou pagar 50%, vou pagar 60%. Tá? Então, ele pode pagar 60%. Né? Ou também, e o que geralmente acontece é que esse percentual ele é majorado, geralmente fruto de acordos ou convenções coletivas. Então, na verdade, aí, na maioria das vezes existe uma negociação, né, entre representando os trabalhadores, tá, com a empresa, né, ali naqueles períodos que são fechadas as convenções coletivas. E existem convenções e acordos que são firmados com percentuais de horas superiores a esses previstos na CLT, né? Ou seja, existem percentuais de que ao invés de pagar 50%, a convenção coletiva, o acordo coletivo, acorda em parte de 60%, 70%, 80%, né? Então, há sim essa possibilidade de haver essa majoração do pagamento das horas extras, esse percentual, desse adicional, tá bom? O que não pode
pagar a menor do que aquilo que prevê a legislação, tá? Então, uma empresa, de repente, ela quer fazer o pagamento de hora extra, né? Pagar ali na semana na normal, né? Entre as horas extras que foram feitas ali entre segunda e sábado, ela querer pagar 40%, querer pagar 30%. Aí não pode. A legislação não permite, tá? Então, o mínimo tem que ser 50% ou 150%. Viu? As cargas aqui. Ah, desculpa aí. Não. Denir, boa noite, Denir. Bom, Denir, eu vou pedir só para tu desligar o teu áudio. Tá bom? tá. Isso. Aí, se quiser participar, falar, aí meu amigo pode aí ativar o áudio e dar sua contribuição, tá bom? Obrigado. Beleza, pessoal? Então, a empresa não pode pagar um percentual de hora extra, de adicional de hora extra, menor do que aquilo que é versado em lei. Tá bom, pessoal? Artigo 61 da CLT. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto. É isso que a gente falou ainda agora, né? Então, assim, a jornada ela pode ser extrapolada, né? Em hora extras, desde que atenda a esses motivos, né? Venham ser motivados por isso, né? Força maior, serviços que não podem deixar de ser concluídos naquele momento, né? Ou que há previsão ali de prejuízo. Beleza, pessoal? Ainda continuando nessa legislação, né? O parágrafo 1º diz: o excesso, nos casos desse artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Ou seja, né, a hora extra, para que ela ocorra, ela pode ocorrer independente ali de haver um acordo, né, uma anuência ali em acordo coletivo ou convenção coletiva. Tá? Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora extra excedente não será inferior à hora normal. Nos demais casos de excesso previsto neste artigo, a remuneração será paga pelo menos 25% superior à hora normal e o trabalho não poderá exceder de 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. E o parágrafo 3º diz que sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais ou de força maior, que determine a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, né, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda 10 horas diárias em um período não superior a 45 dias por ano, sujeita a essa recuperação a prévia autorização da autoridade competente. Tá? Compensação. O empregador poderá combinar com seus empregados um sistema de banco de horas, que consiste numa programação de compensação em que as horas extras podem ser trocadas por dia de folga, ao invés de pagá-las. Né? Então, também isso é uma outra metodologia, né? Uma outra opção em relação às horas extras. Né? Então, é aquilo que a gente chama dos chamados bancos de horas. Né? Então, assim, o aumento de trabalho num dia, né, além da jornada normal, ela poderá ser compensada em outros dias. E aí é aquela questão de se formalizar os bancos de horas, né, para que a empresa, se optar em não pagar, né, não remunerar as horas, ela pode optar pela compensação de horas. Tá bom? Ou seja, trabalha-se mais num dia, trabalha-se menos no outro, ou troca-se por folgas. Beleza? Pessoal, alguma dúvida aí? Não. Vocês têm dúvida de como fazer o cálculo da hora extra? Eu vou pegar aqui de como calcular a hora extra. Deixa
Deixa eu abrir bem aqui o Excel. Eu quero fazer uma simulação com vocês, gente. Então, assim, como é que se calcula a hora extra, tá? A gente viu ali que a legislação ela fala dos adicionais de 50% ou 100%, mínimo, né? De 50% para horas que forem trabalhadas entre segunda e sábado e de 100% quando ela acontecer ali num domingo ou feriado, tá? Então, assim, vamos imaginar que João, né? Ele tem um salário, vou botar bem aqui, salário de R$1.000,45. Esse é o salário de João. Deixa eu dar uma aumentada aqui para aumentar para vocês aí a visualização. Deixa eu botar aqui. Né? Então, assim. Então, João ele tem um salário de R$1.045. Vamos supor que João trabalhou, digamos, no decorrer do mês. Ele fez um total de 19 horas extras. Horas extras em dias normais, tá? Ou seja, se são dias normais, vai ser horas extras a 50%, tá bom? Então, ele fez quantas horas? 19 horas. Vocês sabem como eu faço para calcular essas 19 horas extras? Por quanto João vai receber por essas 19 horas extras trabalhadas? Você tem ideia? Tem que calcular o valor da hora, sei lá, da hora do salário normal e adicionar 50%. Exatamente, né? E como é que a gente faz para a gente achar o valor da hora normal? Eu ia falar dividir, acho que tá errado. Dividir o valor por 30 e dividir por 8, mas vai dar errado, né? A gente tem que pensar o seguinte, ó. A gente tem que primeiro identificar qual a jornada, né, mensal de trabalho desse trabalhador, né? Geralmente, a jornada de trabalho dos trabalhadores são de 220 horas mensais, não é isso? 220 horas mensais, geralmente. Para todo mundo que trabalha ali de segunda, né, de segunda a sexta, 8 horas por dia, trabalha 4 no sábado, ou trabalha 8 horas, 9 horas, 8 horas e 30 minutos, em média, ali para compensar o sábado, isso vai equivaler a uma jornada de 220 horas mensais. Então, para eu achar o valor da hora normal, eu vou pegar o valor do salário, no caso de João, e dividir por 220 horas. Então, vamos lá. Primeiro, vou botar bem aqui, encontrar o valor da hora normal. Então, para eu achar o valor da hora normal, vou fazer o quê? Vou pegar o salário de João, que nesse caso aqui são de 220 horas. Vou dividir, vou botar aqui uma barrinha para sinalizar que estou dividindo. Cadê, dona Barra? Apareça, dona Barra. Espera aí que meu teclado é bem doido aqui. Apareceu. Uma barra dividido por 220. 220 horas. Que vai ser igual a quanto? Quanto é que vai dar isso? 1.045 dividido por 220. Então, o valor da hora normal de João vai ser igual a 4,45. Tá entendido, pessoal, aí? Sim. Beleza. Então, o segundo passo vai ser o adicional da hora extra. Que nesse caso a gente vai calcular, vai ser de quantos por cento? 50%. 50%. Então, como é que eu faço? Então, vai ser o valor da hora normal multiplicado por 50%. Vai ser igual... É que vai dar isso aqui, 4,75 vezes 50% é igual aqui a 2, deixa eu só botar aqui as casas decimais, 2,38, né? Então, quanto vai ser o valor de uma hora extra 50% de João? Vai ser o valor da hora normal
mais o adicional. Isso aqui vai dar quanto? R$ 7,13. Então, esse é o valor da hora extra que João trabalha, né? Então, se ele fez 19 horas extras, vezes... Isso aqui. 7,13 vezes... Quantas horas João trabalhou, gente, aí no mês? 19. 19, né? Então, 7,13, que é o valor da hora extra, vezes a quantidade de horas que são 19, vai dar o quê? 135,38. Então, esse é o valor total que João vai receber de horas extras. Entendido aí? Sim. Beleza? Se fosse 100%, a regra do cálculo é o mesmo, né? Se ele tivesse trabalhado ali, digamos, sei lá, um sábado ou um domingo ou um feriado a 100%, a pessoa iria trocar o adicional de 50% para 100%. É isso? Beleza, pessoal? Tá claro aí o cálculo? Deu para entender? Sim. Prossigamos? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar lá para a nossa apresentação. Né? Então, agora nós vamos falar sobre horas itineres. Né? O que é horas itineres? O que vocês entendem por horas itineres? Fernanda, Odenir, o que vocês entendem por horas itineres? Nunca vi falar. Posso ouvir alguém falar? Nunca ouvi falar o que é isso. Não? Sério? Sério. Nossa. Não faço ideia. Não? Verdade. Não. Nossa, finalmente vou falar de alguma coisa que vocês não ouviram ainda. Gente, ó, hora itineres. Né? Na verdade, assim, eu vou falar sobre horas itineres aqui, porque está na apostila de vocês. Mas só para fazer uma breve colocação. Horas itineres hoje, ela não é mais obrigada por lei. Vocês lembram que agora em 2017 teve a reforma trabalhista? Né? Então, essa hora itinerária, ela foi, ou melhor, ela deixou de ser obrigada. Né? Antigamente, ela era obrigada, né? Na situação que a gente vai colocar aqui, ela era obrigada que em determinada situação o empregador pagasse ao trabalhador. Tá? Mas vamos lá entender o que é essa hora itinerária, né? Para a gente esclarecer melhor. Ó, conforme a CLT, o tempo que o empregado gasta para se deslocar até o seu local de trabalho para o seu retorno não será computado na jornada de trabalho, tá? A não ser quando se tratar de local de difícil acesso ou não servido por transporte público. Quando o empregador fornecer a condução, artigo 58, parágrafo 2º da CLT, né? Isso quer dizer que o tempo gasto pelo empregado em transporte fornecido pelo empregador até local de difícil acesso ou não servido de transporte público, assim como para o retorno, será contado para a jornada de trabalho, súmula 90 do TST. Né? Logo, a jornada de trabalho não inclui somente a hora efetivamente trabalhada, mas também a empregada no percurso não alcançado por transporte público, em condução da empresa. Portanto, se o tempo gasto no percurso mais o tempo de serviço ultrapassar a quantidade de horas extras normal, as horas da jornada normal, a hora extra será direito do empregado. Pessoal, o que quer dizer tudo isso? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que João, né? João, né? Ele mora num bairro aí no município
e ele gasta em torno de 1 hora para chegar até o seu local de trabalho, né? Para ir para o seu local de trabalho, João ele pega um ônibus, né? Existe um ônibus ali de linha na cidade, né? Que faz a linha ali do bairro dele até ali, digamos, ao centro da cidade, onde ele trabalha, né? O que acontece? Esse tempo que João gasta de casa para o trabalho de casa, normalmente, né, ele não é computado na jornada de trabalho. Logo, a empresa não tem que pagar por esse tempo, né? Ele gasta ali na condução para ir para voltar para casa, ele não vai receber. Ele vai receber somente pelas horas efetivamente trabalhadas, né? Ele entrou, chegou no trabalho, bateu o ponto, né? Ali começou a contar, até a hora que terminou a jornada do dia, e aí terminou de bater o ponto. Pronto. O trabalho é às 8 horas, né? Só que além dessas 8 horas, digamos, ele gasta 1 hora para ir e 1 hora para voltar, tá? Então, assim, só que ele utiliza o transporte normal da cidade. Ou ele vai de carro próprio, vai de bicicleta, enfim, né? Nessas condições, a empresa ela não é obrigada a pagar por esse tempo. Só que a legislação ela coloca uma outra situação, né? Que é o quê? Digamos que João, ele, para ir para o seu trabalho, o local onde ele trabalha é um local de difícil acesso. Não tem transporte público regular para aquele local, né? E acaba que a empresa tem que fornecer um transporte, né? Coloca um ônibus à disposição para que aquele trabalhador se desloque, né, até o local de trabalho e até volte. Ela oferece transporte, né? E aí ele gasta 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Gente, nessa situação, a empresa ela teria que pagar esse adicional, na verdade, essa hora de deslocamento na ida e na volta, né, como hora extra. Só que essa hora a gente chama de hora itinere, né, que é a hora de deslocamento. Por quê? Porque essa hora, a súmula 90 lá do TST, né, ela determina que esse tempo gasto nessas condições, ou seja, a empresa ela fornece o transporte, o local é de difícil acesso, não tem transporte público. Nessa circunstância, ele vai contar como tempo de trabalho, né? Ou seja, se o João gasta 1 hora para ir, trabalha 8 horas no dia e gasta mais 1 hora para voltar, ele tem aí 2 horas itíneres, né? São 2 horas extras, só que a gente chama de horas itíneres, tá? Além das 8 horas normais. Então, deu para entender o que é hora itinere aí, galera? Sim. Relembrou algum caso? Agora que eu falei? Ou não? Sim. Nunca viram mesmo uma situação dessa de alguém que recebesse pelo tempo que ela se desloca ali, que ela pega o ônibus da empresa, se desloca, né? E por isso ela recebia 1 hora extra por isso. Agora, reforçando, pessoal, que isso, até antes da reforma trabalhista, a empresa era obrigada. Hoje, depois da reforma trabalhista, pode ser difícil acesso, a empresa pode fornecer o ônibus, a empresa não é mais obrigada a pagar. Ou seja, essas horas elas não somam a jornada de trabalho do trabalhador mais, tá? Não vai ser somada, tá? Só vai ser contado que realmente é aquilo que quando ele entra, é efetivamente trabalhado, tá? Aí no exemplo é o seguinte, certa mineradora localiza-se em local de difícil acesso e os empregados para trabalharem são transportados, né, da cidade até o local de trabalho por transporte fornecido da cidade até o local de trabalho fornecido pelo empregador. O percurso leva 1 hora de ida e leva mais 1 hora de volta. A jornada normal destes empregados é de 8 horas, somando-se as horas itíneres, temos uma jornada de 10 horas. 2 horas itíneres e 8 horas de trabalho efetivo. Assim, estes empregados têm direito a 2 horas extras por dia de trabalho, tá? Aí é o que a gente falou ainda agora, né? A súmula 90 do TST ainda menciona que
A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e o transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas intímeras, tá? Então, assim, a empresa ela vai e fornece, digamos, fornece transporte funcionário ir, né? E existe uma linha de ônibus, só que essa linha de ônibus, os horários não são compatíveis, né, com o horário da jornada. Então, ainda assim, devido quer dizer, era devido à hora intímera, né? A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas intímeras, né? Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas intímeras remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. Ou seja, digamos que parte do trajeto que um empregado faz, né, tem transporte público e outra parte ele vai no transporte da empresa. Então, ele vai receber somente por aquela parte do transporte fornecido pela empresa, tá? Porque o do transporte público não conta na jornada. Ou, na verdade, tudo isso era, tá, pessoal? Hoje não é mais, certo? Só se houver um acordo coletivo, uma convenção coletiva que ali esteja estabelecido, né, o pagamento dessas horas intímeras. Mas, pela legislação, hoje não é mais obrigatório, tá? Então, deu para entender das horas intímeras, pessoal? Tá entendido? Sim. E, ó, o cálculo da hora intímera é o mesmo da hora extra, tá? É o mesmo cálculo, né? Hora intímera quer dizer, se o trabalhador recebe uma hora intímera, é a mesma coisa de receber a hora extra. Só muda o nome mesmo, né? Mas a forma de calcular é a mesma, tá bom? E agora o nosso próximo tópico é a contribuição sindical dos empregados. Isso aí vocês já ouviram falar, não já ouviram, não? Sim. Lembra o que era a contribuição sindical? Lembra? Bora ver o que era, gente. Né? A contribuição sindical, antes chamado de imposto sindical, é um desconto obrigatório que o empregador realiza anualmente de seus empregados e é correspondente a um dia de trabalho, independente da forma de remuneração. Artigo 145 da CLT afirma que o desconto da contribuição sindical pelo empregador, com a chamada Reforma Trabalhista de 2017, tornou-se opcional, assim como a contribuição confederativa e a contribuição assistencial. Tá? Período de desconto. A contribuição sindical deve ser descontada da folha de pagamento dos empregados relativo ao mês de março. Tá? Esse desconto acontecia todo mês de março. O valor do desconto. O valor corresponde a um dia de trabalho do empregado, independente da forma de remuneração. Ou seja, um dia de trabalho, como é que eu faria para calcular isso? Pego o salário base do trabalhador, divido por 30 dias, né, no mês, e aí eu vou chegar ao resultado de um dia. Né? Esse um dia era repassado ao sindicato como contribuição sindical. Né? E aí ele dá um exemplo aqui, né? Considera-se um dia de trabalho, uma jornada normal de trabalho, caso o pagamento empregado for feito por unidade de tempo, 1/30 avos da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa empreitada ou comissão, ou 30 avos do valor que serviu de base para a contribuição à Previdência Social no mês de janeiro, se o salário for pago em utilidades ou nos casos que o empregado receber habitualmente gorjetas. Prazo para o pagamento, né? No mês de abril de cada ano será efetuado o recolhimento da contribuição sindicato relativa a empregados e trabalhadores avulsos, né, artigo 583 da CLT. O recolhimento da contribuição sindical deverá obedecer ao sistema de guias que estão disponíveis para preenchimento no site do Ministério do Trabalho e da Caixa Econômica Federal. Aí, dos atrasos do pagamento. Se atrasar o pagamento, a empresa estará sujeita a juros de 1% ao mês ou fração de mês, correção monetária e multa. A multa será de 10% para o primeiro mês de atraso e será acrescida de 2 pontos percentuais por mês de atraso subsequente, em fração de mês. Tá?
Quando o empregado era admitido entre janeiro e fevereiro, o desconto para os empregados admitidos em janeiro e fevereiro é feito normalmente no mês de março, com recolhimento em abril. Empregados admitidos entre março e dezembro. Caso o empregado seja admitido em março ou nos meses seguintes, deve-se observar se já não houve desconto da contribuição sindical da competência atual, na empresa anterior, artigo 601 da CLT. Visto que o empregado não deve pagar outra vez, caso já tenha efetuado desconto em outra empresa, tá, pessoal? Então, assim, empregados que não estão trabalhando no mês da contribuição, não tem desconto, né? E deve haver sempre a anotação na carteira de trabalho. Então, pessoal, resumindo, o tema é contribuição sindical. A contribuição sindical é aquela contribuição que ela é devida pelo trabalhador, equivalente a um dia de trabalho, né? E ela era descontado sempre no mês de março, né? E repassado no mês de abril para o sindicato. A empresa descontava em março e ela pagava, né, para o sindicato no mês de abril. Tá bom? Importante destacar isso. O trabalhador que entrava na empresa em janeiro e fevereiro sofreu o desconto em março, né? O trabalhador que entrava em março, ele vai sofrer o desconto ali também no sindicato. E se o trabalhador entrar entre o mês de abril e dezembro, ele vai sofrer o desconto no mês subsequente da admissão, né? Entrou em abril, vai descontar em maio, né? E por aí vai. Importante reforçar que, digamos que o João trabalhou até o mês de abril numa empresa e nessa empresa ele teve o desconto da contribuição sindical. Aí, mas ele foi demitido, quando foi em setembro, ele foi admitido em outra empresa. Quando essa readmissão dele era devido ao desconto da contribuição novamente, já que ele tinha descontado lá em março, na empresa anterior, a resposta é não. O desconto ele é único no mês, tá, pessoal? No mês não, no ano, tá? Então, se eu trabalhei numa empresa, sofri um desconto, mudei de empresa, nessa outra empresa, a empresa não pode me descontar. Só que para isso ocorra, eu preciso levar um comprovante, né, de que eu já tive desconto numa empresa anterior. Esse comprovante geralmente vai ser o quê? Carteira de trabalho, porque esses descontos, geralmente, eles acontecem as anotações lá na carteira de trabalho do trabalhador, né, e lá fica registrado esse desconto. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Claríssimo, Não. Então está claro, claríssimo. Alvo mais que a neve. Fernanda, tem alguma contribuição? Quer fazer alguma pergunta, Aldemir? É hora de perguntar, gente. Eu acho que não, acho que eu entendi bem. Beleza? Então, ó, Tranquilo. esses foram os 3 temas da nossa aula de hoje, tá? Peguem a apostila, reforcem com a leitura e resolvam a atividade. Quero reforçar, gente, que para ser contada a presença, tem que responder a atividade e tem que enviar a atividade, tá bom? Quem enviar, tem que ser enviado até domingo, tá? Relembrando, até a véspera da nossa próxima aula, tem que responder a atividade dos assuntos tratados hoje. Tá entendido? Sim. Então, pessoal, ó, então vamos ficando por esse é o nosso assunto de hoje. A gente fica por aqui. Logo em seguida eu vou enviar os links da nossa atividade e da nossa aula também de hoje. Tá bom? Vou enviar o vídeo, né, para aqueles que não puderam estar presentes, para que possam estar assistindo, acompanhando a aula de hoje e respondendo também a atividade. Beleza, pessoal? Beleza. Então, ó, tudo de bom para vocês, uma boa noite e até a nossa próxima aula, tá? Tá.